Beleza, o GP do Baku de Fórmula 1 já terminou, já aconteceu e nós já vimos Max Verstappen vencendo essa corrida, de uma forma brilhante na verdade. Mas o campeonato já terminou? Com essa saída de Leclerc, os problemas da Ferrari, outras questões importantes, a Red Bull já pode falar que ela venceu esse campeonato? Vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo informações relevantes e explicar o porquê talvez Max Verstappen seja assim o grande favorito para esse ano e talvez de certa forma ele esteja muito mais próximo da taça do que nós imaginávamos. Vamos falar tudo sobre isso agora na Hora do Piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o GP do Baku de Fórmula 1 não foi das melhores corridas de todas, não foi das mais emocionantes, mas foi uma corrida de certa forma decisiva para esse campeonato de 2022. Uma corrida que nos mostrou quem realmente manda talvez da Fórmula 1 e realmente foi a Red Bull com o próprio Max Verstappen. Ferrari se ferrou, a gente viu ali problemas de confiabilidade seríssimos, tanto no motor de Carlos Sainz quanto no motor de Charles Leclerc. A gente percebeu que a Red Bull era mais veloz em ritmo de corrida e também acabava conseguindo ter um bom gerenciamento de pneus. Me parece que quando a gente fala de corrida em si, a Red Bull está assim muito superior à equipe Ferrari. Isso a gente percebeu durante o GP e inclusive eu fiz vídeos falando sobre esse GP do Baku de Fórmula 1, falando exatamente sobre esses assuntos específicos. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais. Percebendo o que aconteceu no Baku, entendendo tudo o que aconteceu no decorrer desse fim de semana, o campeonato já está perdido para Charles Leclerc. Max Verstappen já pode de certa forma se dar como vencedor nesse ano de 2022? Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, vamos fazer análises juntos aqui sobre essa corrida, vamos trazer aqui informações de qualidade para vocês, porque ela sim significa muito e vai nos mostrar demais sobre o que deve acontecer no decorrer desse ano e se realmente Verstappen venceu ou não o campeonato, ou pelo menos já está com uma mão na taça nesse ano de 2022. Antes eu queria convidá-lo a deixar o seu like aqui embaixo, seu joinha faz toda a diferença para que esse canal continue crescendo cada vez mais e além disso é completamente de graça, não custa nada e é muito rápido. Além disso, se você ainda não for um inscrito, não conhecia meu canal ainda, também já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Enfim, agora que você já fez isso tudo, eu também vamos começar a falar aí um pouco mais sobre essa batalha de Red Bull e Ferrari e o que o GP do Baku de Fórmula 1 nos mostra com relação a isso tudo. Fechou? Vamos começar a falar um pouco mais sobre esse assunto. Enfim, vamos falar de todas as questões que têm acontecido. Claro que eu já trouxe sim algumas questões dessas nos últimos vídeos que eu fiz sobre o Baku, mas como eu já falei nos últimos vídeos também, esse tem a intenção de se aprofundar um pouco mais nessa batalha entre Red Bull e Ferrari, e eu acho que é exatamente isso que a gente quer saber. Como que tá essa batalha, como que isso pode acontecer e quais são as expectativas para os próximos GPs da Fórmula 1. Vai ter Max Verstappen dominante, Red Bull dominante? Vamos falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo, começando a falar principalmente sobre a qualificação especificamente. Qualificação. Beleza, galera, a gente pode perceber que nos últimos GPs, a Ferrari em si foi sim superior em qualificação quando comparada à equipe Red Bull. Nesse GP do Baku, a gente sabia que a Red Bull muito provavelmente seria a favorita para esse GP por conta da reta muito longa no Azerbaijão e a Ferrari conseguiu ainda assim fazer a pole position com folga, tá? Leclerc foi sim 3 décimos mais veloz do que Sérgio Pérez, que foi o segundo lugar, ou seja, foi sim um ótimo GP e a Ferrari conseguiu ter um ritmo de qualificação muito superior ao da equipe Red Bull. A gente percebeu também nos últimos GPs que é exatamente isso que tem acontecido, no GP de Mônaco, GP de Barcelona também, a Ferrari foi extremamente veloz, ou seja, me parece que em ritmo de qualificação, a Ferrari é sim superior à equipe Red Bull e também em voltas extremamente velozes durante a corrida também. A Ferrari ganha da Red Bull nesse sentido, pelo menos na minha opinião. Mas vamos continuar discorrendo para a gente chegar na conclusão final se Verstappen tem ou não uma mão na taça nesse ano. Vamos falar um pouco mais agora sobre ritmo de corrida. Analisando esse GP do Baku, a gente consegue perceber que a Red Bull em si tem um ritmo de corrida superior ao ritmo da Ferrari, mesmo em pneus macios.
que teoricamente são a grande especialidade da equipe italiana nesse ano de 2022. A gente percebe que eles se sentem mais à vontade com pneus mais macios e realmente tem um ritmo geralmente um pouco melhor. Mas nesse tipo de composto, a gente percebe uma Red Bull um pouco mais forte do que a Ferrari, pelo menos nesse início de GP a gente percebeu isso. Posteriormente a isso, Charles Leclerc trocou seus pneus para pneus duros e conseguiu um ritmo de corrida melhor do que o da equipe Red Bull. Mas posteriormente, os Red Bulls também trocaram seus pneus, colocaram pneus duros e ficaram um pouco mais velozes. Mas essa é uma questão importante. Parece que a Ferrari tem um ritmo muito mais rápido de pneus macios, mas eles se desgastam também muito mais velozmente no carro do F1 75. Já com pneus mais duros, a gente percebe um ritmo de corrida melhor da Ferrari e com um desgaste de pneus um pouco mais controlado. Talvez seja por isso que Charles Leclerc conseguiu ali manter a diferença para Verstappen e Pérez depois de assumir a liderança, depois de trocar os seus pneus durante o regime de Virtual Safety Car. Parece que isso fez toda a diferença para que Leclerc conseguisse ali alcançar um ritmo um pouco melhor de corrida no decorrer daquelas voltas após o Virtual Safety Car. E até aí tudo bem, a gente sabe que ritmo de corrida, Red Bull é superior à Ferrari, mas em casos onde a Ferrari tem um gerenciamento de pneus um pouco melhor, por exemplo, trocando seus pneus, algo nesse sentido, as duas equipes são bem parecidas. Mas ainda assim, acredito eu, que prevalece o ritmo de corrida da Ferrari. Agora vamos ao ponto mais importante e que para mim pode sim e provavelmente vai decidir o campeonato de 2022 da Fórmula 1. A questão de confiabilidade entre os dois carros. Primeiramente, a Red Bull teve sim problemas sérios no início dessa temporada de 2022. Em 3 GPs, Max Verstappen sofreu com confiabilidade, teve problemas de motor, provavelmente problemas hidráulicos inclusive nos motores ali do RB18 e por isso acabou perdendo ali duas corridas que ele conseguiria conquistar pelo menos o segundo lugar e outra ele perdeu um treino livre inteiro por problemas na motorização do seu carro. Até aí tudo bem, ou seja, Red Bull teve sim alguns problemas de confiabilidade, mas desde o GP de Miami de Fórmula 1, nós percebemos uma Red Bull bem mais consistente em questão de resultados em decorrência de problemas de confiabilidade. Desde então eles não abandonam mais, não tem mais esse tipo de problema, a não ser por outras questões, como por exemplo a sua asa traseira, que vem dando alguns problemas em algumas pistas e tudo mais. Problema esse que também deve ter sido consertado nesse GP do Baku de Fórmula 1. Ou seja, Red Bull iniciou o ano com problemas de confiabilidade, mas nesse momento me parece que esses problemas já foram extinguidos no RB18. Mas vamos falar um pouco mais da Ferrari, que seguiu exatamente o caminho contrário, oposto ao da equipe austríaca. A Ferrari iniciou esse ano de 2022 com uma principal referência em questão de confiabilidade em seus carros. Não quebrava praticamente nenhuma corrida, não tinha praticamente nenhum problema relacionado à confiabilidade da unidade de potência, e isso era incrível na equipe Ferrari. Mas depois do GP de Miami de Fórmula 1, se eu não me engano, ela fez alguns testes, tanto ali nos testes de pneus da Pirelli, quanto também testes por conta dos dias de filmagem. O segundo dia de filmagem da Ferrari, que foi lá no circuito de Monza de Fórmula 1. E lá ela testou também novos componentes da unidade de potência, entre eles o MGU-H e o turbocompressor, que fizeram sim com que a Ferrari tivesse uma certa vantagem um pouco maior, pelo menos quando comparada a ela mesma em circuitos anteriores, na questão de desenvolvimento ao final das retas de potência. Ou seja, ela ganhou em potência ao final das retas com a troca desses componentes. Mas a partir da troca desses componentes, nós pudemos perceber que a Ferrari começou a sofrer mais com confiabilidade. Leclerc abandonou o GP de Barcelona, em Mônaco não aconteceu nada, mas no GP do Baku de Fórmula 1, novamente ele abandonou. Provavelmente não está tão ligado, no caso do Azerbaijão, a esses problemas no MGU-H e no turbocompressor, mas ainda assim não se sabe se essas foram as únicas partes do motor que foram modificadas. Que foram realmente trocadas de uma forma um pouco mais agressiva, provavelmente sim, são essas. Mas não sabemos se foram só essas que foram modificadas. Até porque no GP do Baku de Fórmula 1, a Ferrari estava utilizando uma segunda unidade de potência. Ou seja, não era para que isso estivesse acontecendo
na equipe italiana, porque a unidade era nova, não era para dar problema desse jeito, como aconteceu nesse GP do Baku de Fórmula 1. Então me parece sim que em questão de confiabilidade, a Ferrari está passando por maus bocados. Agora, por que isso pode decidir o campeonato? Vamos falar de dois fatores. Um deles é a pontuação, como ela está hoje em dia, e o outro fator que, na minha opinião, é o mais importante, são as entrevistas que o chefe de equipe da Ferrari deu à mídia internacional falando sobre esses problemas de confiabilidade. Começando a falar sobre os pontos. A gente sabe que no início do campeonato, Leclerc estava assim disparado na liderança quando comparado a Max Verstappen. Mas nesse momento, Leclerc está em terceiro lugar no campeonato para que vocês possam ter algum tipo de noção. Porque Sérgio Pérez está ali na segunda colocação. Enquanto Max Verstappen tem 150 pontos na liderança do campeonato, Charles Leclerc tem 116 pontos, o que dá uma diferença entre os dois de 34 pontos entre Verstappen e Charles Leclerc. 34 pontos daria a condição de Max Verstappen não terminar uma prova e Charles Leclerc vencê-la e fazer a melhor volta ganhando mais um ponto, e ainda assim Max Verstappen se manteria ali na liderança. Diminuiria muito? Com certeza. Perderia 26 pontos dessa vantagem de 34. Mas ainda assim, diminuiria bastante a liderança. Mas Charles Leclerc ainda assim não conseguiria liderar o campeonato nessa condição específica. Ou seja, está muito distante. E se Charles Leclerc terminasse todas as corridas em primeiro lugar, enquanto Max Verstappen terminaria todas em segundo, ainda assim teria um problema. Porque nessas condições, em apenas 4 corridas, ainda assim Charles Leclerc não conseguiria alcançar o piloto da Red Bull, mesmo nesse tipo de situação. Ou seja, para que Charles Leclerc conseguisse alcançar Verstappen, numa situação onde Verstappen termina todas as corridas em segundo lugar, ele teria que esperar pelo menos 4 corridas vencendo todas elas, e aí na quinta, se ele vencesse, ele ultrapassaria o piloto holandês. Muito difícil, situação complicada e que só aconteceria se a Red Bull tivesse problemas sérios no seu carro de forma consecutiva. Agora, vamos falar um pouco sobre quais foram essas entrevistas de Mattia Binotto à mídia internacional e o porquê elas são ainda mais preocupantes para a equipe Ferrari. Quando perguntado sobre essa questão da confiabilidade dos motores, Mattia Binotto admitiu que era uma grande preocupação na Ferrari. E com certeza é mesmo uma grande preocupação. 6 carros utilizam motorização da Ferrari hoje em dia na Fórmula 1. Desses 6 carros, apenas no GP do Baku de Fórmula 1, 4 deles tiveram problemas de motor durante o GP. Apenas 2 carros com motor da Ferrari terminaram esse GP. É uma coisa muito séria. E piora, porque Mattia Binotto disse que existem problemas, estão preocupados, mas provavelmente eles só serão sanados em médio ou longo prazo. Significa basicamente que é muito provável que sim, a Ferrari está fora da briga pelo Campeonato Mundial de Fórmula 1. Muito provavelmente está fora, se esses problemas não forem solucionados velozmente em um curto prazo. Por exemplo, para a próxima corrida, que é no fim de semana que vem, lá no Canadá, provavelmente a Ferrari está fora do campeonato e Max Verstappen talvez já possa considerar praticamente que ele já tenha vencido o título mundial de Fórmula 1, a não ser se Sérgio Pérez começar a ameaçar um pouco mais ele, obviamente. Claro que essa é uma questão, uma ideia um pouco agressiva, pouco conservadora também, mas com certeza, se a Ferrari não consertar esses problemas de confiabilidade em um curto prazo, perdeu o campeonato e Verstappen já venceu também. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Você também concorda comigo? Você acha que Verstappen, se a Ferrari não melhorar esses problemas como é o esperado segundo Mattia Binotto, realmente Max Verstappen praticamente já tem a mão na taça? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, o que você acha disso tudo. Como eu já disse, acredito eu que sim, se a Ferrari não melhorar isso rapidamente, quando eu digo rapidamente, é em no máximo 2 GPs, ela já está fora da briga pelo título, não tem mais chances. E isso vai ser complicado ainda mais por cima, por conta do novo teto orçamentário que atrapalha ainda mais a equipe italiana a desenvolver seu carro e encontrar soluções inteligentes para fazê-lo mais confiável. Então me parece sim que é uma questão delicada e eu apostaria nesse momento em Max Verstappen como o verdadeiro campeão mundial de Fórmula 1. Tá no início do campeonato, ou melhor dizendo, no meio do campeonato? Tá sim, com certeza está. Mas ainda assim me parece que é muito provável que Verstappen tenha essa oportunidade por conta desses problemas de confiabilidade
até porque a Ferrari tem andado muito próxima da Red Bull em situações normais, tanto de qualificação quanto também durante as corridas em questão de ritmo de corrida. Mas confiabilidade é tudo na Fórmula 1 e a Ferrari deixou ali o seu motor quebrar muitas vezes e continua acontecendo em diversos GPs. Mas como eu já disse, a sua opinião é muito importante, comente ela aqui embaixo se você concorda ou discorda de mim. Se você gostou da análise que eu fiz nesse vídeo, também já deixa o seu like aqui embaixo, seu joinha faz toda a diferença. E se você curte os vídeos do Hora do Piloto de forma geral, também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!